Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Programação Orientada a Objeto. Porque a gente já venceu como é feita a declaração de atributos, a declaração de métodos, eu gostaria de falar com vocês sobre o conceito de variável de classe, de instância, e depois de método de classe e método de instância. Até o momento que a gente viu foi a declaração de métodos e atributos de instância, ou seja, são variáveis que são usadas dentro do escopo do objeto. O valor delas, ela existe dentro do escopo do objeto. De variável de classe já é diferente. O escopo dessas variáveis, o valor dessas variáveis, ele existe dentro do escopo da classe. E, portanto, todos os objetos que pertencem a essa classe compartilham os mesmos valores. Então, o que vem a ser variável de classe? Variável de classe é uma variável cujo valor é compartilhado por todas as instâncias da classe. Por exemplo, o total de alunos é uma variável de classe da classe aluno, pois seu valor é compartilhado por todos os objetos aluno instanciados. Então, a variável nome, a gente chama de atributo nome da classe aluno, ela é uma variável cujo valor, o escopo dele existe só no contexto daquele aluno. Então, do aluno Fábio, do aluno João, do aluno Pedro, do aluno Maria, do aluno Antônia. Então, essa variável nome, ela só existe dentro do escopo de um aluno. Agora, a variável total de alunos, que foi o exemplo utilizado aqui, é uma variável que não o escopo dela não está dentro do contexto de um objeto, mas de todos os objetos, ou seja, da classe. Por isso que é chamado de variável de classe. A gente poderia até chamar de variável global, tá, gente? Para tornar mais simples a definição. A variável de instância, por outro lado, é uma variável cujo valor é da instância, ou seja, do objeto. Por exemplo, o número de matrícula é uma variável de instância da classe aluno, pois seu valor é de cada objeto aluno. Mesmo aqui o exemplo é semelhante ao nome, tá? Então aquela matrícula vale para aquele objeto, tá? Não para todos os objetos. Bem, uma variável de classe conhecida em Java é a variável max_value, que é o valor máximo que um inteiro pode assumir, da classe integer. Então notem como é que eu acesso uma variável de classe. Nome da classe, ponto, nome da variável de classe. Então é dessa forma que eu acesso uma variável de classe. No caso de um objeto, por exemplo aqui, eu estou criando uma variável i do tipo integer e estou atribuindo a essa variável i um objeto integer. O valor 10 desse objeto integer, ele pertence só a esse objeto. Tá? Não é um valor, esse 10 não é um valor que está compartilhado por todos os outros objetos integer. Diferente de max_value, que é um valor que está compartilhado por todos os objetos da classe integer. Aqui é um exemplo dentro do contexto de Java, tá? Específico da linguagem. Vou falar um pouco agora sobre método de classe e método de instância. O raciocínio é o mesmo, tá? Só que agora a gente, ao invés de estar falando de atributo ou de variável, está falando de método ou função, tá? Então, o método de classe é um método cujo comportamento independe do estado individual de uma instância da classe. Portanto, pode ser acessado diretamente pela classe, sem necessitar instanciar um objeto. Então, aqui é uma coisa importante, tanto a variável quanto o método de classe, eles são acessíveis sem eu precisar criar o objeto, ou seja, eu não preciso fazer um new objeto para poder ter acesso àquela variável. Que é diferente, por exemplo, da matrícula e do nome do aluno. Voltando ao exemplo lá do aluno. Eu precisaria ter o objeto para poder ter acesso ao valor daquela variável. No de classe, não, eu não preciso ter. Então, um exemplo em Java. Integer.parseInt, eu passo o valor 5. Esse parseInt é um método que converte uma string em inteiro. Esse método, eu não preciso ter uma instância de um objeto integer para poder executá-lo. Então, é um exemplo de método de classe. O método de instância não, é um método cujo comportamento depende do estado individual da instância da classe. Como ele depende do estado individual da instância da classe, eu preciso existir o objeto para eu poder manipular aquele método. Tá? Então, por exemplo, i, que é aquela variável que a gente instanciou ainda há pouco em inteiro, ponto double value, esse método double value ele existe dentro do contexto do objeto i. Não faz sentido ele fora do objeto. Né? Então, no caso, voltando aqui, eu tinha instanciado um objeto i com o valor 10. Então, seguramente, esse double value está convertendo esse 10 inteiro em um 10, que é um double.
tá? E atribuindo esse objeto double à variável d do tipo double. Bem, com isso a gente aprendeu um pouquinho sobre a diferença entre método de classe, variável de classe, com método de instância e variável de instância, tá, gente? A variável de instância a gente também aprendeu a chamá-la de atributo do objeto, né? Pessoal, aqui é um exemplo do código em Java para demonstrar a diferença entre variável de instância e de classe para vocês. A gente falou ainda há pouco nos slides anteriores que existe uma classe aluno que ela tinha uma matrícula. Essa matrícula seria uma variável de instância. Ela tinha uma outra variável chamada total de alunos que ela seria uma variável de classe. Bem, como é que eu escrevo isso em Java, diferenciando que um é variável de instância e outra de classe? Através do operador static. Se existe esse modificador aqui chamado static, aquela variável ela é de classe. Se não existe, ela é de instância, que é o caso aqui. Matrícula não tem static, então matrícula é uma variável de instância. Também nós chamamos de atributo. Então, quando eu instancio um objeto aluno, a variável que vai ser específica daquele aluno é matrícula. Total de alunos já vai ser uma variável que vai ser compartilhada por todos os alunos que eu instanciar. Então, aqui, quando eu crio um objeto aluno, eu atribuo a matrícula, aqui no construtor, né? Matrícula, a variável matrícula de instância, né? Eu diferencio que uma é a de instância do parâmetro através do operador this. Então, aqui, matrícula está recebendo esse valor aqui, que veio do parâmetro. Total de alunos é uma variável de classe. Como é que eu acesso ela? A forma adequada de acessar uma variável de classe, pessoal, isso vale mais como uma recomendação aqui no contexto de Java. A gente vai ver que em Python não é muito distante. Você coloca o nome da classe, ponto, nome da variável, tá certo? Então, aluno, ponto, total de alunos, incrementa de 1 aqui. Então, aí eu sei que eu estou acessando essa variável total de alunos, que é uma variável de classe. Porque eu sei que ela é de classe também, por isso a recomendação da convenção, porque eu estou acessando ela através do nome da classe e não do nome do objeto, tá? Então, getMatrícula seria um método de instância, que eu acesso um atributo de instância, enquanto que getTotal de alunos é um método de classe. Por que o método de classe? De novo, operador estático aqui, ó. Então, notem a existência do operador estático. E como é que eu retorno o valor dessa variável total de alunos? Através do nome da classe. O nome da classe, ponto total de alunos. Aqui é o método main que ilustra muito bem como é que isso funciona. Eu vou executar o método aqui no código no Replit, só para vocês verem ele funcionando. Só para a gente poder ver o atributo. Beleza, acho que agora vai ficar bacana. Se eu executar aqui, deixa eu trazer só um pouquinho mais para cá. Vou executar aqui o método, o objeto. Então, nota que nessa linha que a gente cria na variável fulano um atributo aluno com a matrícula 2055, né? Antes de criar esse objeto, a gente imprime aqui a quantidade de alunos que existe, ou seja, de objetos alunos que existe. Como nenhum objeto foi instanciado, não ocorreu nenhum new, o total de alunos é 0 quando eu executo. Aí eu crio um aluno e mando imprimir a matrícula dele. Então, crio o aluno, imprimi a matrícula, e em seguida mando imprimir, pessoal, o número total de alunos. Nota que quando eu mando imprimir o total de alunos, eu estou usando a variável de classe getTotal de alunos. Essa variável, esse método de classe, esse método de classe, eu posso acessá-lo sem precisar ter um objeto. Então, por isso que eu acesso ele através do nome da classe, aluno.getTotal de alunos. Porém, na linha abaixo, eu ilustrei para vocês como é que eu acessaria essa variável total de alunos, esse método de classe, a partir do objeto. Ele existe no objeto? Existe. Mas o valor dele é um valor que pertence à classe, apesar de que eu posso acessá-lo também a partir do objeto. Detalhe, essa forma de acessar uma variável ou um método de classe, ela não é recomendada. A recomendação é que você sempre acesse um método ou uma variável de classe através do nome da classe, tá certo? Então, aí depois eu instancio um outro aluno, dessa vez com a matrícula 202056, e imprimir aqui ó, o total de alunos a partir da variável de classe, acessada a partir da classe, e imprimir o total de alunos acessado a partir do objeto, ciclano, que foi o outro objeto que a gente acabou de construir. Notem que agora o total de alunos é 2.
O valor dessa variável, ela muda à medida que novos objetos vão sendo adicionados, né? É um valor compartilhado por todos os objetos. Portanto, é um valor que pertence à classe, tá? Isso é para ilustrar para vocês como é que funciona. Eu vou voltar aqui, que existe o mesmo exemplo, só que em Python, e a gente vai comentar antes nos slides o código desse exemplo. Bem, o que diferencia aqui? Em Python não tem aquele operador estático, né? Como é que eu sei que essa variável aqui, total de alunos, ela é uma variável de classe e não de instância? Bem, nós aprendemos até o presente momento que, em tese, total de alunos aqui seria uma variável de instância. Já que a gente declarou logo ali, ainda é privado, né? Por cima aqui, ó. Ainda é privada. No caso dos dois underline. O que torna essa variável aí de classe, pessoal, e eu estou dizendo para vocês que essa variável total de alunos é de classe, porque eu não acesso ela através do operador self aqui, ó, dessa variável self. Ó. Eu não acesso ela através dessa variável. Então, no construtor aqui da classe aluno, eu passo a matrícula e olha o que é interessante e surpreendente para quem está acostumado com Java, né, ao mesmo tempo. O construtor cria o atributo de instância. A variável matrícula ela foi criada nesse momento aqui, gente. Então ela passou a existir no momento que o objeto é criado. Então ela é uma variável que existe para o contexto daquele objeto. Uma das formas de você declarar as variáveis de instância em Python é criando elas dentro do construtor. O que nós aprendemos até o momento é que a gente definiu ela aqui em cima e acessou ela a partir do self aqui embaixo, né? Mas na verdade aqui eram seriam as variáveis de classe. E o que torna ela de classe é porque eu posso acessar essas variáveis que foram declaradas aqui logo após a declaração da classe através do nome da classe, aluno ponto underline underline total de alunos. Aluno ponto underline underline total de alunos. Nessa linha aqui, na linha 6, pessoal, que vocês estão vendo aqui, é que o total de alunos está sendo incrementado. E eu vou ilustrar para vocês o mesmo exemplo. Aqui o código está igual, entre aspas, né? Está igual ao de Java, ou seja, eu mando imprimir o total de alunos a partir da classe. Então aqui, ó, aluno.get total de alunos. Então vai começar com zero. O total de alunos é zero na declaração da classe. Quando eu crio um aluno, esse total de alunos ele passa a ser 0 mais 1, ou seja, passa a ser 1. Se eu imprimir de novo, vai imprimir 1. Depois, quando eu crio um outro aluno, aqui eu estou criando um outro aluno, o total de alunos vai passar a ser 2. Por que essas duas linhas estão comentadas aqui? Ó? Né? Porque eu não tenho, como em Java, uma forma de acessar esse atributo a partir do objeto. Esse atributo aqui, ele só existe dentro do contexto da classe. Eu não tenho como acessá-lo a partir do objeto. Então, existe um choque aí de definição quando eu comparo com o Java, tá, gente? Então, uma variável de classe, ela é acessível, ela é compartilhada por todos os objetos, compartilhada por todos os objetos e acessível a partir da classe. Ok, isso é verdade. Mas se ela é compartilhada por todos os objetos, um objeto teria a possibilidade de acessar essa variável? Bem, eu entendo que sim. E em Java isso é possível, conceitualmente, né? E na prática. Aqui, no caso de Python, não. Eu não consigo acessar essa variável de classe através do objeto. Então, se eu descomentar essa linha, eu vou ter um erro de execução. Já vou mostrar isso para vocês. Uma outra coisa é que lá no Java eu tinha que usar o static, né, para definir uma variável como sendo de classe ou um método como sendo de classe. Notem que aqui, ó, o método get total de alunos, ele não tem um operador que diga que ele é um método de classe. Então, como é que eu sei que ele é de classe e não de instância? Bem, eu sei em Python que o método é de instância por conta dessa primeira variável, que a gente chama de self por convenção, mas poderia ser outro nome. O que é importante é que com essa variável, que é a primeira variável de um método, eu posso acessar os atributos do objeto, ou seja, de instância, as variáveis de instância. Como não existe essa primeira variável aqui, então não tenho como acessar nesse método as variáveis de instância. Como eu não tenho como acessar nesse método as variáveis de instância, eu posso dizer que esse método é um método de classe, tá certo? Até porque está definido dentro da classe. Então essa é uma forma de você perceber que um método é de classe ou de instância, por conta dessa primeira variável aqui, que eu sou obrigado, em Python, eu sou obrigado a declarar métodos com no mínimo uma variável, método de instância,
no mínimo uma variável para ter acesso ou referência às variáveis e métodos de instâncias do objeto, né? Então, bora executar esse código. Aqui o código. Vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir só mais um pouquinho. Beleza. Vou executar aqui para vocês. Olha lá, total de alunos, 0. Que é essa primeira linha. Desculpe, eu diferenciei a chamada dos prints aqui, ó, com um Czinho e o I. O C é para deixar claro que é de classe e o I para deixar claro que eu estou acessando a partir de uma instância. Então aqui eu estou acessando uma variável, um método de classe a partir da classe aluno. E aqui eu tentaria acessar um método de classe a partir de uma instância fulano. Se eu comentar essa linha, eu consigo executar meu código direitinho aqui, ó. Total de alunos 0, total de alunos 1, depois de ter instanciado, total de alunos 2, depois de ter instanciado o segundo. Então, instanciei o primeiro, total de alunos é 1, instanciei o segundo, total de alunos é 2. Tá certo, gente? Agora eu vou descomentar só essa linha aqui. Pá. Vamos executar novamente. Olha o erro aqui. Eu não tenho como acessar, gente, o método get total de alunos a partir do objeto fulano. Ele não existe, esse método não existe dentro do contexto do objeto. E notem aqui o que ele fala aqui, ó. Está faltando um argumento. Quem é o argumento que está faltando? Para um método ser considerado de instância, ele tem que ter no mínimo um argumento, um parâmetro. Você define um parâmetro que é o parâmetro que vai dar acesso às variáveis e métodos de instância. É esquisito isso, mas é assim, essa que é a regra lá do Python. É isso aí, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês sobre variáveis e métodos de classe era isso, tanto em Java quanto em Python.